todos. Boa noite. Eu sou o Rafa, eu sou o fundador e trabalho com novos negócios na Scientific Cloud. Esse é o nosso logo. A gente trabalha com ciência de dados, modelagem estatística, suporte, consultoria e treinamento. Quem aqui estava no ano passado? Ah, que bom. Esse daqui eu tinha feito jabá no ano passado no final, então não vai ter jabá. Depois disso. A gente vai falar sobre análise de dados, padrões no consumo de conteúdo. Eu coloco análise de dados, mas a gente vai falar um pouco mais hoje de ciência de dados. A análise de dados é uma parte da ciência de dados. E eu coloco análise de dados porque atrai mais gente do que ciência de dados no geral. Esse aqui é o tema, vocês devem ter lido. BuzzFeed e The Guardian desenvolvem as próprias ferramentas de análise, o Pound e o OFAM respectivamente. O que isso representa? Vamos apresentar uma análise das métricas de conteúdo em textos publicados no Medium, mostrando quais dados são importantes, como coletá-los e enriquecê-los, e quais abordagens são estratégicas para jornalistas e produtores que querem se embasar ou mesmo ser conduzidos por dados. Eu vou responder essa pergunta aqui, tá? O que isso representa em algum momento da palestra. Esses slides são mais um roteiro para mim, porque eu tenho um pouco de raciocínio digressivo, então eu faço os slides para me orientar e não fugir muito do tema, porque senão eu fico fugindo do tema. A minha tese que eu vou colocar nessa apresentação é que se você entranhar e desenvolver a ciência de dados, ela passa a ser uma diferença estratégica para o seu negócio e complementa o uso de ferramentas genéricas de mercado. Entranhar é o termo que eu usei no ano passado, que eu gosto do termo entranhar, que é você trazer para dentro, colocar para dentro. E isso passa, quando você entranha os dados do seu negócio, um analista de dados, pelo menos, mas seria bom que talvez você dando valor para isso, ele tenha mais de um analista, e que comece pelo júnior, mas depois vá ali pelo pleno e pelo sênior, que você faça análise de dados, que você tenha o domínio das ferramentas. E quais ferramentas são essas? Putz, a gente nem precisa falar. São ferramentas que tem no mercado e todo mundo já conhece, não tem segredo, e novas ferramentas tendem a surgir, então você tem que ter domínio dessas ferramentas. Essas ferramentas têm gratuitas, pagas, por exemplo, o Analytics, que é fundamental, ele é gratuito, pagas, abertas, livres, ou seja, tem até software bastante sofisticado, que é livre e eventualmente a gente não conhece ou deixa de usar. Você tem que desenvolver as suas próprias ferramentas, e é isso o ponto da palestra, que é o BuzzFeed e o Guardian, é isso que eles fizeram. E produzir conhecimento, ou seja, assim que você vai trabalhando com isso, você começa a gerar documentação, enfim, você começa a ter uma gestão de conhecimento de ciência de dados dentro da sua empresa, até porque se você substitui as pessoas, esse conhecimento tem que ser passado para frente, e entre outras coisas. Isso também passa por alguma filosofia corporativa, como assim? Então, assim como nós seres humanos, algumas perguntas que as marcas que querem se humanizar, ou pessoas jurídicas que têm essa pretensão, elas precisam se perguntar nesse século, por que eu existo, o que eu quero ser e qual é o meu diferencial. Eu gosto muito da história da pessoa jurídica, não vou contar ela aqui, mas basicamente, quando uma empresa se confrontou com o direito, uma sociedade anônima se precisou ser julgada, não havia nada legislando ali sobre ela. Então o direito, em vez de criar uma legislação nova só para as empresas, falou, eu vou considerar essa empresa uma pessoa jurídica, assim eu consigo enquadrar ela no direito que já existe. Isso é muito interessante, mas eu não vou falar sobre isso. Antes de continuar, algumas coisas que eu falei lá na palestra no ano passado, mas é rapidinho, eu não vou fazer a palestra de novo, Até quem quiser depois pode procurar no SlideShare/RafaSpall. A gente falou de jornalismo de dados, que muitas vezes no jornalismo de dados a gente parte de um insight, tipo, eu acho que os políticos no Brasil são corruptos. E aí você começa a procurar dado para embasar esse insight. Aí você faz uma análise e diz, os políticos no Brasil são corruptos. E tem um outro lado também, que é você simplesmente fica coletando dados, faz a aquisição dos dados, que é você pegar os dados e modelar eles e deixar ele disponível para análise, você faz a análise, aí você procura insights e depois você confirma esse insight. Ou seja, nem sempre você como jornalista precisa ter um insight para fazer jornalismo de dados. Tem como você montar uma infraestrutura que já fica cuspindo análise de dados e você depois faz a leitura. A gente fez uma análise
do termo Habibs no Twitter durante 21 dias. Isso aqui é só para mostrar que se eventualmente estivesse acontecendo uma reunião no Twitter e eles perguntassem, no Habibs, e eles perguntassem: pô, vamos lançar um aplicativo para celular? Vamos. Por qual plataforma a gente começa? Eventualmente isso daqui podia ser uma análise de dados que tem alguma informação estratégica. Ah, vamos começar pelo Android. Mas isso que eu falei ano passado. No ano passado eu também mostrei nas eleições de 2014, que ia acontecer logo depois da palestra, essa é a distribuição de idade dos políticos brasileiros, ou seja, há uma maioria de 50 a 60 anos, porém, a distribuição de idade entre as pessoas que votam, começando aqui a 18 anos e 24, então, há uma menor representação relativa à idade, né? Porque eventualmente a gente pode até se questionar qual é a sua idade política, ou quais políticos que você vota se as ideias dele batem com a sua idade. Isso é o que a gente falou no passado. Também, finalizando o que a gente falou no passado, a gente falou que dados são importantes, insights a partir da análise de dados já são e serão mais estratégicos. É preciso estar o mais próximo possível da sua informação estratégica, por isso que eu sempre digo que é preciso entranhar a análise de dados. A análise de dados tem ficado cada vez mais barata, então você não precisa gastar muito com isso. Softwares sofisticados estão disponíveis e a análise de dados precisa ser uma rotina, não é só vamos fazer análise de dados anual, né? Quanto mais você analisar dados, mais informação estratégica você tem para o seu negócio. Uma palestra tem que ter frases, eu escolhi algumas que são parágrafos, mas são boas frases que querem mostrar alguns pontos sobre como trabalhar a análise de dados, como você tem que ser cuidadoso, né? Muito frequentemente um cientista é persuadido por determinada proposição não científica e dedica tempo e recursos para produzir evidências de que essa proposição é verdadeira. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quem falou isso foi o Ray Heeman. Por exemplo, insight na análise de dados de jornalismo, né? Então às vezes a gente fala, não, eu vou provar que os políticos são corruptos, e às vezes a gente induz os dados a dizerem isso pra gente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso se a gente quiser fazer ciência de dados e não só análise de dados para mandar o relatório para o chefe e ele manter o seu emprego, né? Por isso que a ciência de dados tem que ter um valor para o seu negócio, e senão vira só mais uma rotina processual chata, né? Eu queria ter um slide com o título maconha. Domingo, o Fantástico fez uma matéria sobre a legalização da maconha no Uruguai. Em determinado momento, esses dados me chamaram a atenção, né? Então, o consumo nos últimos meses, em 2015, alcança 9,3% da população. E em 2011, 8,3%. Então, o jornalista que fez a matéria falou: subiu o consumo de maconha no Uruguai. Em 2011, a maconha não era legalizada lá. Será que isso influencia uma pesquisa onde você pergunta para as pessoas: você fuma maconha? Não vou perguntar aqui, mas quando legalizar, eu acho que vai ser bem mais, você fica mais à vontade para dizer. Então, talvez seja só não é um aumento no consumo, é só a pesquisa sendo um pouco mais precisa por questões sociais, né? Essa frase é grande, então vamos lá. Carregamos conosco nosso conhecimento e nossas expectativas para compreender as coisas do mundo. Nas situações corriqueiras, o uso do contexto da memória nos permite interpretar corretamente as informações e prover a inferência necessária para lidar com elas. Mas esse mecanismo pode ser raptado por situações em que não há nenhuma mensagem real sendo transmitida. Conseguimos procurar e encontrar sentido mesmo em situações de ruído aleatório. Assim, o mesmo sistema que nos deixa criativamente encontrar significados e fazer novas descobertas também nos torna extremamente vulneráveis à exploração de todos os tipos de manipuladores. Então, quem já fez reunião sobre números de audiência, você sempre consegue encaixar a realidade que você busca se você só quer justificar alguma coisa. Então, só tomado com isso, recomendo esse texto. É um texto clássico do Scepter Empire, Code Reading, onde ele fala como os charlatões conseguem enganar as pessoas sobre leitura de mão e tudo mais. Recentemente, esse texto também é muito legal. Penso que ainda estamos tentando descobrir todas as consequências dessas mudanças, tanto as intencionais como as involuntárias. Ele está falando de Google e redes sociais. Um efeito casualmente observado é que muitas pessoas acreditam erroneamente que têm um conhecimento porque têm a capacidade de fazer pesquisa online. A democratização da informação levou a uma falsa sensação de democratização do conhecimento. Embora o acesso livre à informação seja algo incrível, não há nenhuma maneira sistemática de ensinar ao público como usar essa informação para maximizar seus benefícios
e evitar as armadilhas mais comuns. No geral, as escolas estão defasadas sobre isso e não ensinam os alunos como utilizar seu acesso à informação online. A maioria dos adultos terminou o ensino formal antes das ondas das redes sociais. Isso é só um alerta que eu achei pertinente fazer, que os números eles podem enganar e a gente tem que ter essa motivação científica de não querer justificar insights prévios em cima dos dados. E o Feynman falou isso de uma forma brilhante, que é você não pode se enganar porque você é a pessoa mais fácil de ser enganada. Então a gente tem que ter essa premissa científica de não deixar se enganar pelos dados a partir daquilo que a gente acredita que é verdade. Bom, todos aqui devem conhecer métricas, né? Então as mais comuns são as de audiência, a gente lida com views, isso nos primórdios da internet. Depois começaram que é uma métrica quantitativa, né? E depois apareceram outros, unique visitors, tempo de sessão, o tempo do cara logado, do cara deslogado, os usuários ativos por mês, que o Twitter usava muito isso, mas parece que já não é uma boa métrica, bounce rate, enfim, a gente não para de ver métricas aumentarem e estarem disponíveis. A real é que métricas evoluem como tudo em tecnologia. Por exemplo, às vezes você fala, não, eu vou descobrir como o algoritmo do Facebook funciona para eu conseguir pôr a minha marca lá na newsfeed, lá em cima e tudo mais. Mas o Facebook pode mudar isso amanhã e você, enfim, fica boiando. Como o Google, né, que meio que matou muito, enfim, colocou um desafio maior para as empresas de SEO quando mudam o algoritmo deles. Então a gente precisa ter em mente que as métricas evoluem, principalmente quando a sua decisão para o seu negócio envolve só questões de curto prazo. Audiência, 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 views, views, views. Isso é muito de curto prazo. Então por isso que eu volto às questões filosóficas da empresa quem é você, o que você quer fazer, por que você existe, porque se você pensar no longo prazo, métricas de curto prazo podem não servir para você. Eu falo empresa, mas sei lá, não sei, acho que eu estou falando para jornalistas e publicitários, também para o seu trabalho no dia a dia no mercado de mídia, né? Então eu queria primeiro sugerir o medium.com/pitch, é do cara que criou as métricas do Medium, depois ele saiu e fundou agora uma nova empresa de métricas, e ele tem bons textos sobre isso, quais métricas são legais vocês acompanharem e tudo mais, e sabendo que métricas novas podem surgir, você tem que estar preparado para isso. Isso daqui é um dos slides que eu copiei e colei, vocês vão perceber que a fonte está diferente. É sobre um trabalho que eu fiz ano passado para estimar desempenho de campanhas no YouTube. Então eu só quero dar um exemplo que existem algumas métricas que se referem à audiência, outras que se referem à retenção e outras que se referem a engajamento. E, bom, a audiência é uma métrica quantitativa e é o critério mais óbvio, né? Se você mede uma campanha pela quantidade de visualizações, você espera pagar o mínimo possível por essas visualizações. Ou seja, não é uma métrica muito inteligente, ela é a mais simples de todas. Retenção já é uma métrica qualitativa, porque ela baseia, no caso do YouTube, no tempo que a pessoa passa assistindo esse vídeo. E acaba sendo mais cara, pois é mais difícil de ser alcançado. Então se você só vê a questão de views, a maioria da retenção acaba nos 5 segundos e depois cai. Então se você consegue trabalhar a retenção, você vai ter um maior valor nos dados da sua campanha. O AdWords, por exemplo, no YouTube, ele fatia a quantidade a porcentagem que a pessoa viu do vídeo, né? Então ela fatia em quatro pedaços, então não é difícil você acompanhar isso no AdWords. Então, se você melhora a retenção dos vídeos, você acaba aumentando a retenção média de todas as campanhas, então isso acaba sendo sempre interessante para o cliente. E o engajamento, que é a métrica mais difícil, né, os Earned Actions, o Holy Grail. Por que é o Holy Grail? Pois demonstra que a audiência se identificou com a campanha e impacta muito na divulgação gratuita, na divulgação orgânica, né? Então o que são? No caso do YouTube, os compartilhamentos, os likes, os comentários que as pessoas fazem, as assinaturas no canal, a inclusão em playlists, né? Claro que assinaturas, compartilhamentos e likes são os mais valiosos, então isso nos dados você consegue também dar um peso maior para eles. E lembrando que tem comentários que são negativos e dislikes. Aí a ciência de dados te dá muitas boas ferramentas para fazer análise de sentimento, então isso também não é muito de outro mundo para fazer. E aí a gente chega, enfim, eu acho que estou falando muito rápido, mas
dar tempo para perguntas. Aliás, se alguém quiser levantar a mão e falar alguma coisa, fique à vontade. A gente chega no Guardian e no BuzzFeed. E o que isso representa? Que era a pergunta que está lá no tema da palestra e eu quero responder. Representa que eles sabem para que eles existem, o que eles querem e conhecem os seus diferenciais. E eles entranharam a ciência de dados indo além das ferramentas genéricas, ou seja, eu faço a minha própria ferramenta, que é a minha tese que eu queria mostrar para vocês. Isso daqui é interessante saber, porque se o Estadão e a Folha responderem a essas perguntas, o que eu sou, para que eu existo, talvez elas vão descobrir que elas são uma empresa só. Então você tem... Não, no sentido que eu quero informar as pessoas. Tipo, parabéns. Mas o Guardian, por exemplo, ele quer buscar um diferencial para se justificar como negócio. Estou falando isso porque tem esse viés. Você tem que saber o que você quer fazer com os dados. Por exemplo, tem alguns que respondem isso como: eu quero ganhar o maior lucro possível. Beleza, tranquilo. É algo digno, mas você precisa saber disso. Eventualmente você pode ser ultrapassado por alguém que fez algo melhor do que você, porque você está preocupado com o lucro e não em se manter no longo prazo, por exemplo. O Guardian, o Open, não sei como se pronuncia, ainda mais no inglês da Inglaterra, é um Attention Analytics, é como os analistas que viram a ferramenta resumiram, é uma análise de atenção. O Chris Moran, que é o editor de audiência deles, falou: a gente quer ser informado por dados e não levados por dados, a gente não quer ser conduzido por dados, a gente quer ser informado. Há momentos em que os dados vão nos dizer algo que a gente não sabe ou confirmar algo que a gente já sabe, né? Então tem isso também, a ferramenta, se você está disposto a sempre o maior lucro possível, eventualmente a ferramenta só vai dizer que o caminho que você está tem que ir para cá e tal, e aí muda a métrica, muda a ferramenta, a sua empresa volta para cá. Então, no caso do Guardian, eles querem ter uma clareza muito grande de como esses dados complementam a visão de negócio deles. Isso começou com a iniciativa de um funcionário deles, meio que fez um hackathon de uma pessoa só, e pegou o editor de mídias sociais, o editor de audiência de mídias sociais, e falou: pô, eu vou separar seus dados aqui e deixar para você consultar. Rodava até no desktop dele. E aí isso ajudou tanto a área de mídias sociais do Guardian, que eles falaram, os donos provavelmente, ou os gestores lá, falaram: como a gente expande isso para tudo, né? Aí o computador do cara não aguentou, teve que ir para a Amazon, mas aí eles começaram a colocar o Guardian inteiro nessa ferramenta, que foi sendo construída aos poucos. Aqui eu tirei alguns screenshots deles. Na internet tem, mas quem me mandar um e-mail também eu posso mandar. É só para dar um exemplo de... Qual que é o lance, né? Qual que é o problema de ferramentas genéricas? Se eu sou o Estadão e a Folha, por exemplo, e uso todas as ferramentas de mercado, eventualmente eu não vou ter diferencial nenhum nos dados que eu estou recebendo, porque as métricas são as mesmas, os gráficos são os mesmos. Então, quando você, ao usar as ferramentas de mercado, começa a desenvolver sua própria ferramenta, enfim, isso acaba sendo mais útil para você, né? É que aqui acho que não vai dar para ver, a resolução está um pouco ruim, mas eles têm aqui os horários, os picos por horário, né? Por rede, por referência e tal. E aí você consegue também ir desligando isso. Eu não usei, isso são screenshots que eles vazaram, eu acredito pela área de PR deles. Mas enfim, tem alguns outros exemplos, né? Então, aí você percebe que o Guardian está na Inglaterra, está nos Estados Unidos, está na Austrália, e aí você consegue acompanhar essas distinções, o que está bombando mais em determinado país, o que está bombando em outro país, o que é interessante porque você tem o Twitter do Guardian da Austrália, o Guardian dos Estados Unidos, e você consegue acompanhar onde eles repercutiram a notícia que você está vendo, né? O mesmo para o Facebook. Então você consegue ver, eventualmente você adota até padrões de redação diferentes para o país. Então isso deve acontecer com frequência. O tempo de atenção que as pessoas têm nessa notícia, page views. Isso daqui é interessante, que é você ver por notícia
quais plataformas estão acessando mais, né? Então você descobre a importância do aplicativo do Guardian para essa notícia, pelo menos, que ultrapassa até o do Facebook. Você fala direto com o seu público, provavelmente. E ali você descobre também de onde as pessoas estão chegando nessa notícia, né? Claro que isso o Google Analytics já dá, mas provavelmente o Guardian não reproduziu isso só porque é bonito. Aqui deve ter alguma informação para eles que é mais interessante do que o que está no Analytics, ou que complementa o que está no Analytics. Enfim, são outros exemplos. Se vocês procurarem, vocês encontram esses screenshots. Quem quiser eu mando também. Então é só para mostrar essa ferramenta que o Guardian desenvolveu. O BuzzFeed fez o Pause, que é o Process for Optimizing and Understanding Network Diffusion. Resumindo, é um viral analytics. Onde está o viral, que é o interesse do BuzzFeed? O mesmo fundamento do Mashable, né? Sim. Acho que cada um fala com o seu público ali, mas no caso do BuzzFeed ele precisa saber onde está o viral, porque eu acho que é o diferencial deles, essa capacidade. E esse viral analytics acaba virando uma estratégia de conteúdo para as marcas que fecham com eles, né? O BuzzFeed não vive de esmola, pelo contrário, ele ganha muito dinheiro fechando acordos de conteúdo para as marcas, publi editorial e tudo mais. Eles transformaram isso num SaaS. Vocês sabem o que é SaaS? Software as a Service, ou seja, é um software como um serviço. Eu não pego e instalo o software na minha máquina, eu vou como o Google Analytics é um SaaS, mas geralmente os SaaS são conhecidos por serem pagos, né? Então eles criaram um SaaS para marcas e agências, ou seja, eu achei isso muito impressionante. Na verdade, o que acontece? O cliente não vai só no BuzzFeed e fala, eu quero anunciar. Ele compra, junto com esse anúncio, uma ferramenta onde ele pode acompanhar tudo e que é exclusivo. Ele vai poder acompanhar toda a difusão da viralização do conteúdo que ele se associou ou patrocinou. O BuzzFeed, eu acho que isso para o BuzzFeed é muito mais estratégico do que o Guardian mostrar que ele sabe desenvolver uma ferramenta. Então tem poucas informações na internet sobre isso. O que a gente tem são um conteúdo que eles mesmos colocaram, né? Então eles quiseram mostrar aqui que em ferramentas tradicionais você vê de forma 2D o que acontece, quem repercutiu mais. Mas o que eles foram atrás é disso daqui, ó. Eles querem a evolução, ou seja, os galhos, da onde a informação saiu e para onde ela está indo, e conseguir apresentar isso de uma forma 3D, de certo modo, né? Então se a gente vai ver aqui o caso do vestido azul, que obviamente é azul, e aí eu não tenho aqui agora para vocês uma explicação disso daqui, mas basicamente ele está mostrando todos os pontos onde houve alguma interação, algum compartilhamento e o alcance disso nas redes. Eles não detalham isso daqui, mas eles dizem aqui, né, que esse post no Facebook deu mais de 8 milhões de views. E eles comparam isso com o mesmo link para esse post no Twitter, né? Que daí teve menos views, mas aí também como repercutiu isso, como, né, se replicou em outros lugares. Dark Social, não sei se vocês sabem o que é um termo recente, cunhado por um cara do The Atlantic. Dark Social é quando você não tem como estimar qual usuário viu ou por que ele está chegando até você. Explico. Gmail, WhatsApp, Messenger, entendeu? Você só consegue estimar que eu passei um link no WhatsApp, pô, vê esse link aqui que legal. Então está sendo chamado de Dark Social, aquela que o Analytics não consegue mapear como uma rede social específica. Mas isso está vindo de algum lugar, então você faz o melhor possível para descobrir de onde isso vem. Ficou muito escuro, mas enfim, é uma rede meio que neural das informações disso e que acabam mostrando qual é uma versão, né, do boca a boca para o marketing. Então isso para as agências acaba tendo um grande valor. E agora a gente vai falar do Medium. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Existem algum dados sobre investimento, tempo, recurso que o Guardian usou? Não, então,
a informação e é muito legal. Depois vocês procurarem lá no Google, The Guardian ou Fan, vai ter várias informações. Eles até explicaram muito assim, mais ou menos o investimento foi, eles já tinham uma equipe de audiência, mas que é aquilo, é um aprendizado, né? Você parte de algum lugar e começa a ver o que é interessante para você. Mas pelo que eu entendi, foi uma iniciativa de alguém de TI que armazenava os logs e percebeu que eles estavam armazenando muitos logs, mas aquilo não estava, por questões de sistema, não estava sendo muito aproveitado. Então ele se deu ao trabalho de falar, eu vou isolar, só de brincadeira, isolar todos os logs que a gente tem de mídias sociais. E tinha isso também. A ferramenta que eles usavam tinha uma janela de 4 em 4 horas para os dados. E aí eles passaram